em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir essas crianças abençoadas. Glória a Jesus. Amados, hoje tem uma pregadora internacional que eu vou chamá-la. Eu gostaria... Vamos esperar as crianças. As crianças querem ver qual que é a pregadora. Então, por gentileza, eu convido Valéria Pantaleão e seu esposo Alexandre. Você pode aplaudir, por favor? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvamos o Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode orar por ela, Alexandre. Obrigado, pastor. Graça e paz, igreja. Amém. Deus, olha aqui a tua filha, Senhor. O Senhor conhece o coração dela, Senhor. Ó Deus, das madrugadas onde a tua filha tem buscado a tua presença, Senhor. Ó Deus, nesse mesmo espírito, ó Deus, que o Senhor possa falar através da tua filha aquilo que o teu povo precisa ouvir, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, pedimos a tua unção sobre a vida dela, Senhor, que ela possa, ó Deus, expressar aquilo que o Senhor tem para a vida dela e para a vida dos nossos irmãos, ó Deus, nesta noite. Nós abençoamos a tua vida, Valéria, minha esposa querida, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos, meu Deus, isso aqui está pegando fogo, viu, gente? Há uma presença sobrenatural, há uma presença diferente aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. E eu queria dizer uma coisa, do fundo do meu coração, eu nunca senti tanto amor. Tanto amor. Sabe, cada hora um irmão me mandava uma mensagem, orava por mim, me beijava, o carinho. Cada um de vocês eu quero agradecer. Isso chama-se igreja. Isso chama-se comunhão. Ainda que lá para fora, esse lugar, pareça que não existe mais a comunhão, não exista mais amor, esse lugar ainda é o lugar reservado para você e para mim, lugar de comunhão. Agradeço cada um dos irmãos. Eu vou ser bem objetiva, eu vou tentar ser objetiva, tentar não cariocar, eu prometo que eu vou tentar. Só os cariocas conhecem um pouquinho, né, do que é aí as palavras que a gente fala. Me sinto assim, quero agradecer ao pastor, porque eu sei que o senhor foi usado por Deus. Pastor, tem muito tempo que eu não subo no altar para pregar. Tem muito tempo. E desde aquele dia que o senhor falou comigo, eu não tenho dormido. Ou antes das 3 ou depois das 3. Eu não consigo mais. Alexandre vai me caçar quando vejo eu estou lá no quarto ou eu estou na sala lá, orando, falando com o Senhor. Quando eu não consigo acordar, minha cachorra vem e me acorda. E enquanto eu não levanto, ela não para de latir. Até a cachorra é usada por Deus. Obrigada, pastor. Obrigada pela confiança, pastora Luciene. Obrigada. O meu desejo nessa noite é que você ouça um pouquinho do que eu tenho para falar a respeito do meu testemunho. Eu nunca contei meu testemunho na íntegra para ninguém. Eu nunca falei. E Deus tocou aquele homem ali, o pastor Jorge, que é meu vizinho. A gente, numa conversa, ele falou: irmã, você tem coisa para contar aí. E aí veio esse tema. E eu quero agradecer a Yasmin. Ficou lindo, viu, Yasmin? Cadê ela? Não está aí hoje, não? Ficou lindo. O seu campo de treinamento definirá o nível de sua fé e relevância. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia em 1 Samuel 3, de 1 a 4. Eu sei que tem a minha tia me ouvindo hoje, serva de Deus. Gente, tem uma rede orando por mim. Minha cunhada, que é do círculo de oração. Uma pastora amiga minha, que é minha mentora. Tem um exército aí que eu falei assim: gente, me ajuda, porque eu não sou nada e não tenho nada, mas eu careço das orações. A palavra do Senhor diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era muito valia naqueles dias, ou seja, ela estava escassa naqueles dias. Não havia visão. E sucedeu que naquele dia, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver.
E estando também Samuel deitado, antes que a lâmpada de Deus, ou seja, a presença de Deus, se apagasse no templo de Deus, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. E lá no 19, 21, diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele. Nenhuma de todas as suas palavras deixou de cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, se conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos. Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito nessa noite. Meus irmãos, eu queria falar um pouquinho sobre o profeta Samuel. Um camarada que foi pedido, foi orado por Deus, foi clamado por Deus, foi chorado, assim como Natã também foi. Eu fiz essa oração de Ana, clamando a Deus que abrisse meu ventre e me desse um filho. E a Ana também fez essa oração. Eu quero falar um pouquinho do ambiente que ele viveu. Samuel, ele vivia em um ambiente na casa dos pais. Era um ambiente que era um lar de amor, propósito, mas gerado em dor. Samuel nasce num contexto em que sua mãe, Ana, como eu falei aqui, vivia sendo espizinhada por uma mulher que podia ter filhos e ela não. E a gente sabe a história, e a mulher que não pode gerar filho, principalmente naquela época, ela era a vergonha da família. E eu me senti assim muitas vezes. Uma mãe espiritual, porém profundamente ferida. Ela teve filhos, ela teve Samuel, mas tenta imaginar como é que era aquele ambiente de guerra entre duas mulheres, de guerra entre os filhos, disputando o amor do pai, disputando a atenção de Eucana. Era um ambiente que não era muito lá agradável. Alguém se identifica também? Alguém já passou por um ambiente assim? Um pai presente, mas dividido entre a realidade de duas famílias. Eu, sinceramente, não conseguiria dividir meu marido com outra. Eu não conseguiria. Minha vida ia ser um inferno, minha casa ia ser um inferno. Imagina como que era aquele ambiente. E Samuel veio para aquele contexto. Samuel veio para aquele contexto pequenininho. Samuel saiu dali, eu quero crer que uns 5, 6 anos. E 5, 6 anos a criança consegue ter uma memória fotográfica. Ela consegue guardar muitas coisas. Ela consegue ler o ambiente. E era esse ambiente que Samuel estava sendo criado. Um ambiente espiritualmente sério, mas emocionalmente turbulento. Samuel foi criado nos primeiros anos, como eu falei aqui, na atmosfera de adoração, que eu imagino que Ana devia ser uma mulher que orava, que jejuava, que expulsava demônio, que batia o pé, que levantava de madrugada, fazia igual algumas que tem aqui, que nem eu faço também. Levanto de madrugada, vou orar na cabeça do menino, vou passar óleo ungido no quarto. Imagino que Ana também deveria ser uma mãe assim. Mas a Ana também tinha uma rival. E Samuel foi criado no amor, no propósito, na dor e na tensão. Alguém se identifica? E aí, quando esse menino cresce mais um pouquinho, chega a hora de entregar esse menino. Vamos entregar esse menino lá no templo. E a gente pensa que trazer o menino para a igreja vai ser o quê? Top. O menino vai estar na igreja. O menino vai ser criado ouvindo louvor, lendo a palavra, aprendendo, sendo disciplinado. E aí o que acontece com Samuel? Vai para um ambiente onde o seu pastor estava cego espiritualmente. Vai para um ambiente onde Ófine e Finéias, Geralmente a gente tem quando a gente é adolescente ou quando a gente é criança, a gente tem um jovem, um adulto que a gente se espelha, A gente olha, caramba, quando eu crescer eu quero ser igual fulano. E eram 2 prostitutos, 2 mentirosos, roubadores do templo, roubadores do povo, ladrões da própria glória de Deus e a vergonha do pai. Eram aqueles 2 filhos. E eu imagino que Samuel, eu fui criada num ambiente onde eu não era filha legítima. Eu não era tratada com amor. Eu não era tratada com carinho pelos meus irmãos.
E eu acredito que Samuel passou pela mesma coisa. Sai daqui, garoto, o que você está vendo? Vai contar para o nosso pai. Eu imagino que era isso que Samuel viveu. Samuel tinha tudo para estar num ambiente bom, mas Samuel vivia num ambiente totalmente fora do que era o propósito natural. Mas olha o que estava acontecendo com ele. Ele estava sendo treinado. Samuel estava sendo treinado. Qual o ambiente da sua casa? Qual o ambiente do seu trabalho? Qual é o ambiente da sua igreja? Qual o ambiente em que você tem sido tratado? O que você passou lá atrás não justifica hoje. O que você passou lá atrás jamais vai permitir que você fique parado sem que a sua fé avance e você tenha relevância aonde Deus te colocar. Amém? E um sacerdote que estava adormecido, estava morto, estava mal. Gente, a pior coisa que existe é você não conseguir confiar no seu pastor. Estou mentindo? Se a gente não consegue confiar no pastor, como é que vai? Como eu deixo o Senhor me botar a mão na minha cabeça? Como eu deixo o Senhor me orar? Como eu deixo o Senhor me entrar na minha casa? E ele estava vivendo esse contexto. Menino, adolescente, jovem. E detalhe, a palavra diz que a palavra de Deus já tinha se encerrado naqueles dias. Quem já passou por um período em que você abre a Bíblia e você não consegue ouvir Deus falar? Frieza espiritual. Quem já passou por isso aqui? Gente, é horrível. É horrível. Você abre a Bíblia, você lê e não sai nada. Não vem nada. Deus não fala. Cadê? Era esse tempo que o povo estava vivendo. Tempo de escassez da palavra de Deus. E Samuel se levanta nesse meio. Samuel começa a ser reconhecido. Quem define sua fé não é o ambiente, é a sua resposta a Deus dentro do ambiente. Aleluia. O templo estava silencioso. A palavra tinha sido cessada. Naqueles dias, a palavra de Deus, rara. Mas Samuel, uma certa noite, aquele menino, Deus o chama. Aleluia. Não resista quando Deus te chamar de noite, viu? Lá em casa, Deus já usa a cachorra. Usa a Lolita. Ela chega na beira da minha cama. Enquanto eu não levanto para orar, a cachorra não para. E obedeça. É o sono que você perde de madrugada. É a vontade de fazer xixi do nada. Você acha que é? É do nada. Aí você volta do banheiro e cadê o sono que não vem? Não vem. Irmão, caça uma Bíblia. Bota um fone no ouvido, bota o louvor. Vai adorar, porque a melhor hora da madrugada é adorar a Deus. É buscar a presença dEle. Eu já falei, pastor, eu não estou dormindo desde... Tem 15 dias que eu não durmo, gente. 15 dias que eu não durmo direito. E sem olheira, viu? Sem olheira. O treinamento de Samuel no templo. Enquanto o ambiente estava bagunçado, Deus estava construindo por dentro. Às vezes a gente entra em umas guerras que a gente não consegue entender. Deus, por que o Senhor está me permitindo passar por isso? Por que o Senhor está me permitindo caminhar por isso aqui? É você sendo treinado. E tem hora que tem prova que a gente faz a oração do travesseiro. Pega o travesseiro, morde, chora e não pode falar. Deus está treinando você por dentro. Aleluia! Samuel começou profetizando. Samuel profetizava varrendo, tirando o pó das coisas. Samuel tinha uma projeção. Samuel tinha um olhar além. Samuel sabia que Deus tinha algo a mais. Mesmo porque quando Deus chamou ele e revelou tudo o que aconteceria com a família do profeta e o profeta, meu Deus. Ele aprendeu a ouvir no meio do barulho e do caos. Como é que estão os barulhos aí? Como é que estão os barulhos? Tem barulho aí? Silencia o espírito. Valéria, mas você falando isso, gente, eu sou a pessoa mais barulhenta lá em casa. Quando eu me casei, minha mãe disse que a tempestade foi embora. Tempestade foi embora e ainda falou para Alexandre, não tem direito, você foi com nota fiscal e tudo, viu, meu filho? Não tem direito à devolução. E mesmo assim, a hora que eu preciso ouvir essa voz, eu me calo, eu me aquieto. Me aquieto, eu fico quietinha, eles falam assim, você está estranho. Eu falei, por que você está quieta? Eu não sou quieta.
é o caos. No meio do caos que Deus começa a falar. Alguém se identifica aí, gente? A voz de Deus veio da madrugada, enquanto tudo parecia igual, mas por dentro tudo estava mudando. A fidelidade dele no ordinário abriu portas para o extraordinário. Ele foi moldado no secreto antes de ser usado em público. Então, irmãos, silêncio, conflitos internos, exemplos ruins, ausência de direção espiritual. O treinamento dele foi invisível, mas o resultado foi visível. E aí eu quero entrar um pouquinho no meu testemunho. Estou arrastando aqui, pastor. Estou arrastando aqui. Eu sou Valéria Gonçalves Pantaleão, tenho 48 anos, casada há 24, tenho um filho que é fruto de um milagre que eu não podia gerar, casada com aquele homem lindo e maravilhoso, extraordinário, o chocolate mais lindo dessa igreja é o meu marido, meu bombom, é sim, é o meu, desculpa, Eva, desculpa. E eu sou serva do Deus vivo. A minha mãe me gerou na Bahia. Eu fui gerada num carnafolia, é um carnaval fora de época. Meu pai não conheci. Vi uma vez só quando tinha 7 anos, era um cara branco. É por isso que eu não tenho cor, né? Sou meio misturada assim, né? Um cara branco, alto, careca, forte. Mas eu não sei, nunca mais vi, não sei quem é. E fui criado pelo pai da minha irmã. Minha mãe conheceu meu pai. Minha mãe saiu da Bahia, grávida de mim, com 4 meses. Foi parar em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, dentro de um terreiro de macumba da dona Odaleia. E eu fui gerada dentro de um terreiro de macumba, dentro de um candomblé, em Jacarepaguá, na rua Urucuia. Ai, Jesus. Quando meu pai conheceu minha mãe, meu pai que me criou, né? Eles foram morar juntos, eu já tinha um ano mais ou menos. Só que eu saí de dentro de um candomblé para dentro de uma família que todos eram macumbeiros. E, inclusive, esse meu pai que me criou, ele era da Umbanda. Minha mãe, candomblé, misturava quimbanda com umbanda, kardecismo, tudo que era ismo, dista, ela misturava. Minha mãe era filha de santo da mãe menininha do Cantoá. Quem conhece aí? Conheceu? Minha avó também. Era a maior mãe de santo da Bahia. Muitos atores da Globo, né, são filhos de santo dela, eram, né, filhos de santo. E eu seria uma da linhagem. Eu seria a prometida para isso. E no meu nascimento, no momento que eu estava nascendo, houve uma complicação no parto e aparece lá a pombagira Maria Cigana. E a minha mãe faz o quê? Toma que ela é sua. Oh, Jesus. Cuidado para quem você entrega seu filho. Cuidado para quem você fala, às vezes, né? A gente, às vezes, fala algumas coisas a respeito dos nossos filhos. A gente precisa ter cuidado. Você que me assiste aí, cuidado para quem você entrega seu filho. E a minha mãe me entregou para essa pombagira e eu vi essa pombagira até os 7 anos de idade. Era uma mulher linda, maravilhosa, linda. E eu falava para minha mãe, mãe, ela está ali, ela está assim, ela veste assim, assado. Minha mãe, ai meu Deus, eu tenho que fazer a tal da obrigação, eu tenho que fazer a tal da obrigação. E numa EBF, olha a importância da tia Carol aí, das tias. Minha mãe fazia cabelo e uma cliente dela chamou. Levou eu e minha irmã para irmos para uma EBF, na primeira igreja batista da Areia Branca, e nós fomos. E lá nesse dia, o pastor pregou. E eu senti um negócio aqui dentro e falei, eu quero aceitar Jesus. E fui na frente. Nunca mais eu vi essa mulher a partir desse dia que eu aceitei a Cristo. Para a honra e glória do nome do Senhor. Nunca mais eu vi. Apareci em tudo, eu vi o tempo inteiro. E quando eu fiz 10 anos, a minha mãe se sentindo compelida em me levar, eu já tinha feito primeira comunhão. Gente, eu com 7 anos, eu falei, pai, compra uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. Eu quero uma Bíblia, meu pai me deu a Bíblia, eu lia a Bíblia sem entender nada. Fui para a igreja católica, fiz primeira comunhão, fiz aquilo tudo, porque eu queria Jesus. A gente ia forçado, sabe? Tinha que botar aquelas roupas forçado, tinha que dançar forçado. A gente não queria aquilo. E com 10 anos a minha mãe me levou para jogar búzio dentro de um candomblé. Vou falar aqui, vocês vão lembrar. O pastor vai lembrar. Genesiano, conhece o lugar?
Tinguá, Nova Iguaçu. Minha mãe me levou lá para aqueles cantos. E a mentira do Satanás. Ele começou a jogar búzio, disse que eu tinha que fazer o tal de borite feitura, porque senão eu ia ser 6 meses mulher, 6 meses homem. Porque havia uma briga entre meu pai e a mãe de cabeça, querendo me carregar. Não permita que Satanás plante mentiras na sua cabeça, a despeito de quem você é, a despeito do que Deus tem para você. O seu pai e a sua mãe é o Senhor, e não permita que digam diferente. Aleluia! E nesse dia, minha mãe me deixou lá, gente, eu tinha 10 anos. Minha mãe me deixou. O pai de santo falou assim, olha, ela vai ter que ficar, porque ela vai ter que fazer os 14 dias de roncó, e ela vai ter que ficar. E eu, mãe, não me deixa aqui não. Ela, não, você tem que ficar, porque o orixá está pedindo para você ficar. E eu fiquei. Eu fiquei com uma bonequinha. Quem lembra da Suzy aí, a boneca Suzy? Velha, né? Fiquei com aquela bonequinha Suzy, com a roupa do corpo, sem escova de dente, sem nada. Botaram uma roupa em mim, uma roupa branca. Me deram uns banhos lá com umas ervas. Eu não entendia nada. E me colocaram lá naquele lugar. Gente, incrível que assim, Deus foi me dando isso essa madrugada. Porque já tinha coisas que eu já tinha esquecido, eu não me lembrava mais. E Deus foi me lembrando. Eu tinha 10 anos, estou com 48, é muito tempo. E aí eu me lembro que minha mãe me deixou lá, saiu para comprar as coisas, e eram coisas caríssimas. Galinha da Angola, as roupas, as guias, a prataria toda, eram louças caras. E a minha mãe fez uma dívida do tamanho do mundo naquele mercado Madureira lá, que tinha um bando de troço disso aí. E minha mãe foi lá e fez isso. Meus irmãos, eu fiquei 7 dias ali. Eu não podia comer direito, eu não podia beber direito, eu não podia tomar banho direito. A gente tomava banho com um sabonete chamado sabão da Costa, que é um sabão preto. Odeio o febo por causa disso, só me lembro daquele sabão. Não podia tomar refrigerante, não podia tomar leite, eu tinha uma dieta para fazer. E comecei a faltar à escola. Porque não pode ir para a escola. Eu tinha que ficar reclusa. Era o tempo da reclusão. Uma criança de 10 anos, distante da irmã, distante da mãe, distante do pai. E o inimigo cega tanto que a minha mãe assim, não se preocupou. Gente, as pessoas me molestassem. Já pensou se me fizesse de sacrifício? Tem hora que eu paro assim, eu glorifico muito a Deus, sabe? Eu glorifico muito a Deus porque é livramento o tempo inteiro. Primeiro que eu já fui um aborto que deu errado. A minha mãe tentou me abortar, foi lá para a clínica, quando chegou lá, ela disse que deu um negócio e foi embora. O negócio foi Deus, porque Deus já tinha me selado dentro do ventre. Aleluia. E eu vim para uma família. Eu vim para uma família onde cunhadas, meus irmãos, meu pai virava com o preto velho dentro de casa, dava consulta para os outros, benzedeiro, né, fazia aquelas reza toda. Tinha charuto, tinha cachaça. E aí eu fui para aqueles 7 dias. Um dia era banho de abô, que são ervas podres. Outro dia é banho de canjica, e você tinha que ficar 24 horas com aquilo no corpo. Você tomava com aquilo e ficava no corpo. Outro dia era banho de pipoca. E uma das mais marcantes foi que a gente teve que fazer algo no cemitério. E o que dizem é verdade. Demônios não violam túmulos de servos de Deus. Eles não violam túmulos de servos de Deus. Eu tinha 10 anos, mas eu me lembro nesse dia. Nós fomos, o pai de santo lá virado lá, e eu me lembro que eles chegaram para ir num... Porque tem as armações deles lá, né? É isso aí, tumba, catatumba, é mais ou menos isso aí. E aí eu me lembro que tinha. E aí o Exu Caveira falou, olha, esse daí não, porque esse aí é servo do Deus Altíssimo. E aí foi para um outro, e eu vi. Gente, minha mãe tampou meu rosto, mas eu vi. Sabe coco, que você pega coco? Você corta coco, bate no meio e bebe? Foi exatamente isso que eu vi. Cortou no meio,
cortou a cabeça e chupou a secreção dali. Eu tinha 10 anos, minha mãe tapou o olho, mas criança, sabe o que é, né? Criança quer ver. E o último dia foi o dia da tal da saída de santo, que era o 7º dia. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, Deus me livrou de hepatite C, Deus me livrou de HIV, porque nessa noite são animais que são mortos, cabritos, galinha, aqueles animais, eles dão um banho de sangue na gente. Eu bebi sangue de animal e usou uma navalha. A navalha que corta você, corta você, corta você, corta você, só joga um alquinho. Depois eu mostro para vocês, eu tenho uns... Eles chamam de abertura de cura, né? São as cruzes que fazem, em todas elas. E, para a glória de Deus, eu nunca tive uma doença contagiosa. Porque o pai de santo era homossexual, era assim, era uma mistura louca aquele lugar. E eu nunca tive uma doença. Cortava um, joga um álcool, corta outro. Cortava um, joga o álcool, cortava outro. Eu nunca tive nada para a glória de Deus. Passei ali 24 horas com aquele cabeça de pombo na cabeça, e aberto aqui, viu? Tinha raspado a cabeça, tinha uma cruz, tinha feito um machucado na minha cabeça. E fiquei ali, meus irmãos. Oh, meu Deus, esse negócio não para, né, pastor? Esse negócio não para. Eu vou avançar um pouquinho. Eu estou tentando. E nesse dia da saída, irmãos, quando Deus sela algo, não adianta. Nesse dia da saída, que eles chamam saída de santo, eles tocavam aquele adijá na minha cabeça, chamando tudo quanto é tipo de demônio, não desceu um. Eu nunca incorporei na minha vida. Nunca chegaram perto do meu dedinho para a glória de Deus Pai. Nunca. Com 11 anos, aceitei a Cristo. E detalhe, fiquei andando 4 meses de cabeça baixa, lenço na cabeça, não podia sentar, não podia ver gente. Clausura. E fiquei reprovada na escola na 4ª série na época, né? E com 11 anos, Deus, acho que até essa reprovação foi por Deus. Eu conheci uma colega da igreja batista. Uma neguinha, gente boa. Valéria, vamos na igreja, vai ter um culto lá, vai cantar um grupo lá, Sublime Som e tal. O Sublime Som não foi, não cantou e não teve nada. Caiu uma chuva louca. E eu aceitei Jesus nesse dia, de novo. O pastor só pregou João 3,16. Hino do cantor cristão, 239. E eu cheguei para ela e falei assim, Kátia, eu estou sentindo um negócio aqui dentro de mim. O que é ela? É Jesus que quer entrar. Eu falei, então me leva lá na frente. Ela, vamos embora. Gente, só eu aceitei Jesus. E naquele dia foi uma forma diferente. Quando eu cheguei em casa, com aquela Bíblia de Deão pequenininha, cheguei em casa e falei assim, Pai, hoje eu sou crente. Eu não quero mais nada disso, hoje eu sou crente. Minha mãe, eu te excomungo. Falei, a senhora pode me excomungar, mas eu quero Jesus. E aí, meus irmãos, começou o meu campo, literalmente, de treinamento. Perdi o amor da minha mãe. Toda vez quando eu chegava do culto, minha mãe estava lá, virada com tranca-rua, uma garrafa de 51 na mão, bebia tudinho, o capeta ia embora e ela ficava bem. Sabe o que é bem? Tinha em casa um altar cheio de vela. Um dia eu varrendo lá, eu falei, eu vou quebrar esse negócio. Taquei com a vassoura, o negócio quebrou. Ela quase me bateu e armou um escândalo. O que eu quero dizer para você? Eu fui uma criança que aceitei Jesus com 11 anos, dentro de uma família de cunhadas e irmãos, todos macumbeiros. Os almoços de família eram marcados dia de domingo, o dia que eu queria estar no culto. E eu largava todo mundo para ir à igreja. Era na igreja de esquina, era na igrejinha dali, eu ia, porque eu queria Jesus. Eu virei chacota dentro da minha família. Já era bastarda, porque não era filha, né? Não era filha. A crentezinha aí, ó. Oh, aleluia! Todos esses que fizeram isso, aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador. Meu irmão Bira aceitou Jesus. Minha irmã que eu perdi ano passado de câncer, ela aceitou Jesus,
ela infartou, ela aceitou Jesus. Sobrinho aceitou a Cristo. A minha mãe, eu levava chinelada na cara, gente. Quem foi da Igreja Batista aqui conhece as Mensageiras do Rei? Conhece Mensageira do Rei? A gente tinha um uniforme bonitinho, né? Que tinha ombreira. A vizinha que costurou a minha roupa, eu ganhei ela para Cristo também. Dona Ruth. Tinha uma senhora, agora já está nos céus. E eu me lembro que quando ela fez a minha roupa, quando eu botei a roupa em cima da cama, minha mãe virou e falou assim, você vai para a igreja? Eu falei, vou. Aí ela só se for por cima do meu cadáver. Eu falei, então Deus vai matar a senhora, eu vou passar por cima da senhora, eu vou. Eu falei, Jesus, olha o que eu falei. Aí o chinelo não, aquele tamanquinho, zuniu na minha cara. Eu falei, agora é que eu vou. Irmãos, não tinha tempo. Acampamento de adolescente, acampamento de jovem. Eu vendia latinha, eu vendia coxinha, eu vendia papelão. Eu queria ir, eu queria estar ali. Eu queria estar naquele meio. Oração das irmãs, eu estava. Tem visita, eu vou. Eu queria estar naquilo tudo junto. Gente, era só eu, de 18, 19 anos, já namorando Alexandre. Os diáconos iam fazer visita. Caixinha de fósforo. Fiat 147. Irmão Damasceno, dá para eu ir? Dá, minha filha, vamos embora. E eu ia. Batismo, o que quero dizer para você? Uma vez a pastora ministrou algo e eu guardei, viu? Eu queria tanto me batizar, gente, que eu me lembro que eu frequentei a classe de catecúmenos mais de 5 anos. Catecúmenos. E a minha mãe, o pastor não batizava sem que ele fosse na sua casa, né? E a minha mãe dizia assim, a hora que esse pastor bater aqui, eu vou jogar água quente na cara dele. E eu tinha medo do pastor ir na minha casa e a minha mãe fazer uma vergonha dessa. Aceitei Jesus com 11, sabe quando que eu fui me batizar? Com 18, já estava namorando ele. E ela não foi no meu batismo. Meu pai, Alcide Francisco dos Santos, o homem que me criou, faleceu em 95. Aceitou Jesus no mesmo ano que ele faleceu. Eu aprendi as coisas na igreja, eu anotava, chegava em casa, pai, o pastor falou isso. Pai, abre a Bíblia aí, ó, é assim. Eu queria que eles conhecessem esse Jesus. Eu queria que eles parassem de acender velas. Eu queria que eles parassem de acender charuto. Eu queria que eles parassem de matar animal. Eu queria que eles parassem de adorar deuses. Eu queria que eles conhecessem o Cristo leve, tranquilo que eu conheci. Vocês estão vendo meu rosto? Tem alguma mancha? Certa vez, eu sentada, cantando um hino de fogo, eu sempre gostei de hino de fogo, Edinaldo do Rio, e estou eu assim, como é que é, Natan, que eu cantei lá em casa, esses dias? Como é que é? Passa a faca no diabo, pisa na cabeça dele, pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Gente, a minha mãe estava com um chá quente, mas ela virou na minha cara o chá, ela tá me chamando de diabo, pá, jogou o chá na minha cara. E para a glória de Deus, não queimou nada. Gente, o chá estava pelando. Quantas vezes, eu casei com esse homem, quantas vezes a gente chegava lá em casa, minha mãe estava endemoniada e dizia, você não vai casar. Você vai virar prostituta. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quantas vezes eu ouvi isso porque o inimigo não queria me perder. Eu fui perseguida dentro da igreja, porque eu não era filha de crente. Então, tudo que os filhos de crente faziam de errado, a culpa era minha. Pergunta se eu queria sair da casa de Deus. O que você está esperando? Eu era uma criança, sozinha, sem pai, sem mãe crente. Chegava em casa e encontrava um palco de demônios, de incenso, de vela acesa, de maldição. Minha mãe dizia, não era ela na verdade, né? Quando eu me preparei para casar com esse homem, a gente entrou com o protocolo, ela virou e falou assim, agora pode juntar seus panos de bunda e ir embora com ele. Eu falei, não, Satanás, eu vou sair da sua casa casada. E saí, para a glória de Deus, né, irmão? Saí. Vem, pastor. Eu quero dizer o seguinte, 48 anos me pergunta, Valéria, você se arrepende? Já balancei, principalmente na adolescência, né? A gente dá aquela balançada, a gente dá aquela caída. Época de faculdade, na época. Enverguei, mas não quebrei.
E a minha mãe, a última promessa que Deus me deu. Gente, eu orei pela minha mãe 29 anos. 29 anos eu orava pela minha mãe. Eu já estava no seminário, estava fazendo seminário teológico. Fui para o seminário porque eu não podia engravidar. O pastor falou assim, vem estudar, que aí você esquece e engravida. E foi o que aconteceu. Natan foi gerado no seminário. Passava no colo de todo mundo, assim, dos irmãos. E eu trouxe a minha mãe para passar um tempo comigo, né? Um mês. Ela já estava entrando num estado de loucura, porque assim que o inimigo faz, ele embota a mente. E a minha mãe já estava virando, a minha mãe virou acumuladora, a ponto dos ratos darem debaixo da casa. A casa você não conseguia passar de um lado para o outro. E eu não conseguia dar assistência mais próxima. E aí, eu me lembro que o pastor Marcos, que era o diretor do seminário, ele falou assim, irmã, Deus manda te dizer que por amor a ti e a sua irmã, Ele vai tirar o poder de decisão da sua mãe. E eu não entendi isso. Natan tinha 3 meses. E aí, a minha mãe, gente, a minha mãe era o que eu mais queria. Minha mãe era o que eu queria. Eu queria minha mãe convertida. Eu queria minha mãe crente. Eu queria que minha mãe fosse para o céu. E quando ele falou isso, eu não entendi. A gente já estava morando no Pará. 10 anos depois, chega o diagnóstico do Alzheimer. Pergunta que não quer calar. Valéria, sua mãe se converteu? Ela não se lembrava que era macumbeira. Ela não se lembrava que ela usava o livro de São Cipriano para fazer feitiços. Livro esse que até quando a minha irmã foi tacar fogo nele, não conseguiu tacar fogo. Adoradores, prestem atenção. Adoração quebra o jugo. Adoração quebra maldição. A minha irmã tentou quebrar, tentou queimar esse livro e não conseguia. Quando juntou as irmãs do círculo de oração e começaram a cantar hino da harpa, que o bicho pegou fogo. Você não tem noção da importância da adoração. Você não é só um ministro, você não só toca, você não só canta. Você é um homem e uma mulher de guerra. Vocês podem acessar lugares que vocês não têm noção no mundo espiritual. E a minha mãe, ela aceitou Jesus como Salvador. Veio um pastor da África para pregar. E nesse dia que o pastor pregou, a minha mãe entendeu que ela precisava de Jesus. Eu brincava com ela quando a gente ia lá, né? Eu falava assim, mãe, e aí? E o atabaque? Não vai bater não? Ela, não, eu quero Jesus. É Jesus. Quando ela fugia. Tinham 2 igrejas na nossa rua, que uma era um centro de macumba, virou uma igreja. Ela estava lá dentro da igreja, gente. Ouvindo Rose Nascimento, ouvindo Voz da Verdade, porque as igrejas no Rio têm o hábito de ter caixa do som na porta das igrejas e deixa as portas abertas. Não é assim, pastor? Deixa assim, as pessoas entram para receber a oração. E era lá, minha mãe fugia com Alzheimer, fugia onde que estava? Dentro da igreja. O que eu quero te dizer? Minha mãe, enterrei ela em 2020. Eu vi minha mãe falecer, calma, serena, tranquila, em paz, tendo a certeza que ela foi para Cristo. E eu tenho a certeza que um dia eu vou encontrar com a minha mãe e vou encontrar com esse pai que me criou. Aleluia. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor, pela palavra. E eu quero te dizer o seguinte, meu irmão. O que você espera hoje para tomar o posicionamento para prosseguir? Minha família não é perfeita, mas é a família perfeita para mim. A sua casa não é a perfeita, mas ela é a perfeita para você. O que falta para você decidir hoje se posicionar em descer as águas batismais? A pastora falou uma coisa que eu achei interessante, que ela falou assim, você quando conhece uma pessoa, você espera o quê? Casar com ela. E o batismo é o casamento. Ah, eu vou esperar isso acontecer, vou esperar aquilo. Não, você tem um chamado, você tem algo que queima dentro de você. Não deixa para depois, não. Não permita que nada atrapalhe essa caminhada. Eu sou muito feliz. Eu não preciso de carro, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo outro. Eu tenho sonhos, gente, eu tenho muitos sonhos. Eu tive que encurtar muito, pastor, eu tive que encurtar muito. Mas eu quero agradecer a Deus, porque até aqui o Senhor me ensinou. Aleluia. A relevância do Senhor na minha vida é pregar o evangelho de paz. É pregar o evangelho que liberta. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos dar um aplauso. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Valéria. Deus te abençoe. Fica aqui.
Quinta-feira é assim, o tempo é mais curto para o pregador, o tempo é mais curto para muitas coisas. Fica aqui, Valéria. Vem cá, Valéria. Vem cá, fica aqui. Culto de quinta-feira, irmão, é um culto diferente. Culto de intercessão, de oração. E de repente você está aqui, a sua vida não anda, nada acontece do jeito que você sonha, planeja. E muitas coisas está envolvido essas entidades dentro desses lares que muitas vezes nós desconhecemos também. Porque quem nasceu dentro de um lar evangélico é diferente. E olhe lá se é diferente. Mas quem vem desses ambientes que verdadeiramente nos formam, muitas vezes nós não temos esse discernimento de viver essas experiências. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé neste momento. Às vezes você está aqui dentro da igreja, irmão, sua cabeça está lá em Nova York. É porque o diabo quer roubar a palavra de você. Às vezes você pensa, né, no remédio que não tomou, porque esse ambiente aqui, ele é um ambiente que ele trabalha contra o ambiente das trevas. Porque o diabo não quer perder você, não quer perder a sua família. E muitas vezes, nos lugares que mais esses demônios, né, são invocados, mais eles são potencializados. Então você que nasceu no lar evangélico, leva a sério isso aí. Não brinca com isso, porque isso não é brinquedo. O diabo não brinca de ser diabo. Eu quero orar para todas aquelas pessoas que um dia foram envolvidas com qualquer obra de macumbaria, de feitiçaria, centro de mesa branca, centro de mesa preta, terreiro de macumba, foi visitar, foi por curiosidade, alguém te levou, alguma situação desse tipo. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você. Vem rapidinho, tá? Nós precisamos. Depois eu quero orar com essa. Cadê a pastora Darly? Para ela descer daí. Nós queremos orar com vocês. Cadê o pastor Neto? Quero orar com aquela moça ali. Você, moça. Pastora Darly, ora com ela. Igor, ajuda aqui. Deixa ele ministrar aí. Fica aí. Presta atenção, igreja. Não desvia o foco